Vamos falar de eleições, porque a Jovem Pan Joinville divulga agora a nova pesquisa exclusiva com a intenção de votos para o cargo de prefeito de Joinville. É a terceira pesquisa contratada pela Rádio Cultura SA, que detém a concessão da emissora aqui na cidade. O levantamento foi realizado pelo Instituto Mapa, Pesquisa e Inteligência, e registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SC 04894/2024. A pesquisa foi feita entre os dias 9 e 10 de setembro. Nesse período foram realizadas 504 entrevistas. A técnica foi através de entrevistas telefônicas feitas por meio de ligações automatizadas para telefones fixos e também celulares, com base em questionário estruturado. A margem de erro amostral máxima é de 4,4 pontos percentuais para cima ou para baixo. O índice de confiança é de 95%. O levantamento foi feito em todas as regiões de Joinville, seguindo critérios da proporção populacional. Nesse caso, a região Centro-Norte foi a que teve maior volume de entrevistados, com 25,8%. No perfil dos eleitores entrevistados, 52% foram de mulheres e 48% de homens. O maior percentual de entrevistados apresentou uma faixa etária de 45 a 59 anos, com 27% da amostra. Nível de escolaridade com maior índice é um médio, com 48%. E 38% dos ouvidos recebem entre 2 a 5 salários mínimos. Vamos aos números da preferência eleitoral para a intenção de voto para prefeito estimulada. Apresentando-se uma nominata de 5 candidatos, o atual prefeito Adriano Silva do Novo destaca-se na liderança com 69,4% das intenções de voto. Considerando a margem de erro amostral de 4,4 pontos, os números do candidato à reeleição podem variar de 73,4% a 65,6%. Na segunda colocação e em condição de empate técnico, encontram-se Carlito Merz do PT, com 12,5%, e Sargento Lima do PL, com 10,7% das intenções. Os demais candidatos, Luiz Carlos Gubert, do MDB, com 3,2%, e Rodrigo Bornon, do PSB, com 1,8%, apresentam percentuais inferiores. Votos brancos e nulos representam 1%, indecisos registram 1,4%. Na comparação com as pesquisas anteriores, divulgadas e realizadas pelo Instituto Mapa e divulgadas pela Jovem Pan Joinville, Adriano Silva do Novo tinha 59,9% em março, 60,1% em julho, agora subiu para 69,4%. Carlito Merz do PT tinha 8,5% em março, 8,3% em julho e agora subiu para 12,5%. Sargento Lima do PL tinha 10,5% em março, 11,2% em julho, agora caiu para 10,7%. Luiz Cláudio Guber, do MDB, só teve o nome confirmado depois das pesquisas realizadas em março e julho. O concorrente apresenta o índice atual de 3,2%. Rodrigo Bornon, do PSB, tinha 1,6% em março, 2,2% em julho e agora caiu para 1,8%. Vamos agora à intenção dos votos válidos, ou seja, sem brancos, nulos e indecisos. Com esse levantamento, o atual prefeito Adriano Silva do Novo alcança um índice de 71,1%, o que lhe garantiria a reeleição já em primeiro turno, segundo a pesquisa. Carlito Merz do PT tem 12,8%, Sargento Lima do PL, 11%, Luiz Cláudio Gubert do MDB, 3,3%, e Rodrigo Bornon do PSB, menos 1,8%. A pesquisa, Rodrigo Bornon do PSB tem 1,8%. A pesquisa do Instituto Mapa revela também que 88,5% dos entrevistados estão decididos em quem vão votar. 9,7% informaram que podem mudar de voto. 1,8% não sabem. No levantamento sobre os índices de rejeição, vamos aos números.
18,5% dos entrevistados não votariam em Carlito Merz, do PT. Sargento Lima, do PL, apresenta 18,3% de rejeição dos eleitores. Adriano Silva, do Novo, tem 7,9%. Rodrigo Bornon, do PSB, tem 2,4% de rejeição. E Luiz Cláudio Guber, do MDB, 2,2%. A pesquisa também avaliou o desempenho do prefeito Adriano Silva, do Novo. Conforme o Instituto Mapa, 77% dos entrevistados classificam a gestão como ótima ou boa, enquanto apenas 8% atribuem avaliações negativas, ruim ou péssima. Todos os dados da pesquisa estarão disponíveis daqui a pouco no Instagram do Jornal da Manhã e da Jovem Pan Joinville. Às 7h58, agora a gente vai analisar esses números do cenário, a corrida eleitoral, a prefeitura aqui de Joinville, com o nosso comentarista político Upiara Bosque. Upiara, bom dia, bem-vindo à Jovem Pan. O que te chamou a atenção essa pesquisa eleitoral, os números desse terceiro levantamento contratado pela Jovem Pan Joinville e divulgado aqui com exclusividade? Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan Joinville. Então, os números que ampliam o favoritismo da candidatura à reeleição do prefeito Adriano Silva, ele amplia a vantagem. Essa pesquisa tem de diferente em relação às anteriores? Além da consolidação do cenário sem Anelise Machado, sem o nome do Fernando Creri, um nome com o que vai para a urna. Primeiro, que é o efeito do horário eleitoral, da propaganda gratuita sobre a eleição, que na hora que todos os candidatos apresentam a sua forma de ver a cidade, o que defendem para a cidade, uma campanha marcada pela um plebiscito praticamente sobre a continuidade de Adriano Silva, e Adriano Silva conseguiu até agora tirar essa questão de Bolsonaro-Lula da campanha, uma campanha sobre Joinville, por mais que, e aí é importante observar um crescimento também do Carlito Merz, candidato do PT, muito longe do Adriano Silva, mas ocupando ali, passando numericamente o Sargento Lima, porque a campanha de Carlito Merz é uma campanha dirigida ao seu público, é uma campanha dirigida ao eleitor de esquerda da cidade, ao eleitor de Lula na cidade, que é minoritário, mas que é importante o PT fazer essa reconquista, fazer esse vínculo, até para reocupar vagas em Câmara de Vereadores. Então o Carlito também cresce e deixa para trás, numericamente pelo menos, Sargento Lima. Mas Sargento Lima, ele retém um público, porque o que a gente está vendo é uma desidratação de adversários. Tudo que o Rodrigo Borno poderia crescer na linha da centro-esquerda, ele não consegue, porque o eleitor de esquerda foi para o PT, foi para sua casa. Rodrigo Borno ficou sem chão. O Cláudio Gubert, ele também busca um eleitor que já tá dentro do eleitorado do Adriano Silva. Então ele também não tem, ele acabou ficando sem chão. O Sargento Lima tem um chão, que é o bolsonarismo mais radical, que é o eleitor que quer fazer, que é um governo Bolsonaro em Joinville. Mas isso até agora está mostrando que, perto da aprovação que Adriano Silva tem, não é suficiente para romper uma barreira do grupo mais radical. O Lima tá dando nome, tá dando número ao grupo radical bolsonarista. É 9, 10% da cidade de Joinville. Isso é algo que pode ser ruim para o PL, pensando em 2026, porque abre uma forma de confrontar o PL em Santa Catarina, tirando as questões de Bolsonaro, Lula, etc., tirando a polarização do jogo e focando na cidade, não é uma gestão de Adriano que tem uma avaliação alta. E a gente dizia na última pesquisa, tem margem para crescer, porque a avaliação era maior, a avaliação de governo positiva era maior do que a intenção de votos. Ou seja, isso em campanha eleitoral, quando chega no momento de prestar contas, ele com um bom tempo de televisão, pelas alianças que fez, costuma gerar aumento da diferença. Então, uma eleição que dificilmente não vai ser resolvida no primeiro turno. Tem campanha ainda, mas precisa de um fato novo que abale não apenas a possível vinda de Bolsonaro, e a informação de hoje é de que Bolsonaro não vai a Joinville. Eu apurei ontem, consegui apurar ontem à noite. Joinville teria sido tirada porque Bolsonaro não quer um roteiro tão amplo quanto o que Jorginho Melo propôs para ele. Então acabou excluindo Joinville e Blumenau
das visitas e Jaraguá do Sul, com isso se limitando a Itajaí, Balneário Camboriú e um roteiro no sul com Tubarão e Criciúma. Claro que o governador ainda vai tentar convencer, mas os números não ajudam, né? O presidente não vai querer se associar a uma campanha tão difícil. Mas vamos ver como é que vai ficar isso aí. Se não tiver um fato novo, que mais do que a presença do Bolsonaro, que é importante, mas alguma coisa que abale a crença de que a gestão é boa, vai ficar muito difícil reverter esse cenário. É uma coisa que eu digo sempre: oposição não se faz só no ano eleitoral. Deixar um governo chegar tão bem avaliado no período eleitoral é muito difícil tu convencer a cidade de que a cidade não vai bem. É o que eu vi nos debates que eu vi de Joinville até agora, e nas sabatinas. Os adversários tentam apresentar dificuldades da gestão que talvez a população não esteja vendo. Se existem, não foram mostradas a tempo. Se não existem, Adriano Silva caminha com muita tranquilidade para uma reeleição. E não é só a pesquisa da Jovem Pan Mapa que está dizendo. Aliás, até confidenciando, o Mapa é um dos institutos que o PL contrata estadualmente para olhar cenários em pesquisas internas. Ô Piara, para a gente finalizar, qual é a tua leitura em relação aqui na questão envolvendo empate técnico, né, principalmente na segunda colocação ali? Carlito Mers com 12,5%, Sargento Lima com 10,7%. Pode-se dizer que a cidade não seria assim tão bolsonarista em relação a esses números da pesquisa? Não, não é isso não. A cidade é bem bolsonarista. A cidade não, isso não dá para negar em Joinville. Existem levantamentos que traçam o perfil do eleitor, e o perfil do eleitor é bolsonarista. O que o Adriano conseguiu fazer é tirar essa questão da eleição. Tem cidades como São José em que entrou uma disputa, por exemplo, entre quem é mais bolsonarista, entre mais de um candidato, e isso criou uma eleição parelha. Em Joinville, não. Em Joinville, Adriano Silva se coloca como alguém que votou em Bolsonaro no segundo turno e não desalinha do que o presidente diz em termos de crítica à esquerda, coisas assim. Mas esse não é o tema principal da eleição. Isso é um mérito da campanha do Novo. Conseguiram não deixar esse tema invadir. A gente viu no horário eleitoral o Sargento Lima chamando esse eleitor. Eu acredito que isso ainda impede a candidatura do PL de desidratar, porque é um eleitor bolsonarista mais radical, ele ainda fica com o Sargento Lima e consegue fazer uma faixa ali. Mas se não fosse isso, se fosse uma candidatura de direita de outro partido, uma candidatura do PP, uma candidatura do Democracia Cristã, os outros partidos que transitam nesse campo, acredito que desidrataria. Então, acho que o 22 ainda segura um pouco o Sargento Lima. Vamos ver se na eleição ele dá na hora de apertar o botão na urna eletrônica, isso dá um aumento, um pequeno aumento. O que pode acontecer em Joinville, e é muito curioso, é uma série B entre o PT e o PL para ver quem. Porque se Carlito Messi ficar à frente do Sargento Lima, mesmo muito longe de Adriano Silva, e o PT fizer mais de um vereador, a eleição do PT já está ganha. A eleição do PL é que ficou esquisita. Ficou uma eleição numa cidade que é muito bolsonarista e que ele parece estar desconectado do sentimento da população. Piara, você comentou sobre um fato novo ali, né, para mudar alguns números e tudo mais. Essa pesquisa pode ajudar os partidos aí a definir novas estratégias, então, agora para esse período, né, do pleito eleitoral que ainda resta? Certamente. Todo mundo vai abrir sua caixa de ferramentas, né? O Rodrigo Borno é o candidato que talvez tenha sido mais contundente na crítica à gestão Adriano. Aquele que procurou dificuldades, procurou apontar problemas, inconsistências, e isso não deu resultado algum. Não deu resultado algum. O campo que ele escolheu para transitar, o da centro-esquerda, ele não consegue nem o voto de centro e nem o voto de esquerda, porque a esquerda já tem dono. E o eleitor à direita também não buscou ele como alternativa. A candidatura do Gubert, eu acredito que não tenha muito o que apontar, porque é uma candidatura improvisada, uma candidatura muito focada em mostrar o 15, tentar projetar alguma coisa para a eleição de vereador. O PT, eu acho que segue nessa linha. O PT quer resgatar o legado do Carlito, quer dizer que o governo do Carlito foi melhor do que avalia-se disso. Tem um contra-efeito, na hora que busca esse eleitor do 13, fala com o eleitor do 13, a rejeição do Carlito explode, né? 67%, que é a rejeição ao PT na cidade e a rejeição ao próprio Carlito, que é uma figura que disputou muitas eleições em Joinville.
Agora, o Sargento Lima, acredito que a tendência, olhando esses números, é tentar confrontar ainda mais o prefeito, a gestão do prefeito. Vamos ver se isso vai surtir algum efeito ou se tem efeito contrário. Tá bem, Piara. Obrigado pela tua análise, pela tua contribuição. Amanhã a gente volta a conversar aí para falar ainda dos novos desdobramentos, para saber o que se atualiza em relação a essa corrida eleitoral aqui em Joinville. Boa quinta, até amanhã. A quinta, até amanhã. Bom, vamos atualizar agora a agenda dos candidatos à prefeitura aqui de Joinville, desta quinta-feira. O Adriano Silva, do Novo, visita obras do Palácio das Orquídeas e cumpre agendas oficiais na prefeitura. À noite, grava programas eleitorais e se reúne com moradores da região oeste. Carlito Mers, do PT, participa de reuniões no bairro Saguaçu e com equipes de governo. À tarde e à noite tem conversas com autoridades religiosas e apoiadores. Luiz Cláudio Gubert, do MDB, grava programas eleitorais, se reúne com empresários e participa de entrevista. À tarde tem reunião com a equipe de marketing e candidatos à vereadora. Rodrigo Borno, do PSB, participa de entrevista, acompanha evento em Pirabeiraba, se reúne com estudantes e à noite apresenta planos de governo para moradores do Bucarém. Sargento Lima, do PL, participa de reuniões com motoristas de aplicativos e grava programas. À tarde tem encontro na Fundação ProRim e visita a Expo Inovação. À noite se reúne com boxistas do mercado público e apoiadores. E por falar em eleições, amanhã, na última entrevista com os candidatos à Prefeitura de Joinville, nosso convidado aqui no Jornal da Manhã será o candidato Rodrigo Bornon, do PSB.